Olá, eu sou Diego Mariano e nesta aula você vai aprender sobre o DOM. O DOM, que pode ser compreendido como um modelo de objeto de documentos, é uma padronização, uma forma de você visualizar e apresentar uma estrutura de um documento HTML, né? Então é uma convenção definida pela W3C, né, que é o consórcio que gere a rede mundial de computadores, né, que gera a internet, e por meio do DOM você consegue navegar pelos objetos de um site, né, pelos elementos de um site. Então, para a gente imaginar o DOM, vamos lembrar da estrutura do nosso documento HTML, né? Então, na estrutura do documento nós temos tags, né? E tags, quando elas são adicionadas dentro de outras tags, nós denominamos que são tags filhas, né? Então, uma tag pode ser filha da outra, que pode ser filha da outra, ou seja, seria uma tag descendente da tag raiz. Então, no DOM, você tem uma representação de quais elementos são descendentes de quais elementos. Então, nós temos o que nós chamamos de árvore DOM. Então, na árvore DOM, nós temos o elemento e temos um link integrando e mostrando qual elemento está vinculado a qual outro elemento, né? Então, nesse caso aqui, nós podemos ver que o elemento LI é filho de UL, que é filho de BARI, que é filho de HTML, que está na raiz deste documento, né? Então, por meio da árvore DOM, nós podemos navegar pela estrutura. Mas o que isso quer dizer, né? Na prática, nós podemos utilizar JavaScript para navegar pela estrutura de um documento HTML, né? Então, nós temos aqui o nosso documento HTML exemplo, né, que nós havíamos criado anteriormente, né? E nós temos uma série de tags, uma série de elementos, né, de valores dentro dessas tags. E nós podemos navegar por esse conjunto de elementos e modificá-los ou obter informações usando o JavaScript por meio da árvore DOM. E a navegação pela árvore DOM é feita de uma maneira bem simplificada usando o JavaScript. Então nós vamos, nesta aula, compreender um pouco como nós podemos fazer isso, né? Então nós temos esse código fonte aqui, nós temos o documento HTML, né? E um exemplo que nós podemos testar aqui, vamos tentar usar o JavaScript para obter este valor aqui, ó. Eu quero obter o valor que está nessa linha 45, né? Então não vou mexer no HTML, nós vamos navegar apenas pelo script aqui que está linkado aqui no final, ó, que está linkado na linha 76. Nós vamos então navegar por esse documento, né? Eu até perdi onde é que está o texto que eu queria pegar. Aqui, ó, feito por Diego, ok? Nós vamos navegar por esse documento e vamos obter esse valor aqui, talvez tentar modificar esse valor aqui no texto, né? Tudo isso pelo JavaScript. Então a gente pode fazer isso de uma maneira bem simplificada. E com o JavaScript nós podemos utilizar um objeto especial para isso, que é o objeto document, ok? Esse objeto document ele pode receber uma série de funções que podem auxiliar a gente a coletar essas informações. Nós temos algumas, nós temos o getElementById, né? Então getElementById, getElementBy class name, by name, by tag name ins, né? Então são vários métodos que podemos utilizar para obter essa informação. No caso aqui, a gente tem que analisar qual que é o elemento único que nos difere aqui, né? Na verdade, ele não tem um elemento único, tá vendo? Que ele não tem um identificador único, mas ele tem uma classe aqui, ó, StackMuted. Eu acho que eu usei ela uma única vez, então talvez ela possa ser utilizada para que a gente possa encontrar aqui. Ela pode servir como uma espécie de âncora, né? Um guia para que a gente possa encontrar essa informação. O ideal é que usemos o identificador único, mas nesse caso, como não tem, nós vamos então utilizar essa classe aqui para tentar encontrar. Bom, uma função que eu gosto muito de utilizar é a função carrySelector. carrySelector, por que eu gosto da carrySelector? carrySelector all, ok? carrySelector, essa função, podemos usar só o carrySelector, né? A carrySelector, ela vai permitir que eu utilize um seletor para tentar encontrar uma posição. Ela é bem similar a todas as outras, mas ela é mais simplificada. Por quê? Porque eu posso, de uma maneira generalizada, buscar usar todas as funcionalidades que as outras funções vão me dar, usando uma única função, ok? Então, vamos entender isso na prática. Então, eu quero encontrar o elemento que está dentro dessa classe aqui, ó. É o elemento que recebe essa classe TextMuted. Então, vamos fazer isso, ó. Então, para a gente buscar esse valor, eu vou chamar essa função, carrySelector, passando para ele a minha classe que eu quero buscar, que é o TextMuted, ok? Nesse caso, ele vai pegar o primeiro elemento. E aí, eu vou criar aqui uma variável, um objeto para armazenar isso, né? Eu chamo de const elemento recebe getElementCarrySelector, carrySelector, ok? Vamos printar esse elemento aqui para ver o que ele acha.
Vamos carregar aqui, já executamos. E olha só o que aconteceu. Quando eu printei o elemento, ele já encontrou o meu elemento. Olha só, usei o Carry Selector, ele encontrou o elemento que eu queria. Se eu usasse o Carry Selector All, vamos ver se ele encontrava todos os elementos. Ele vai encontrar uma lista de elementos, né? No caso, essa lista só tem um único elemento, né? Então, posso printar aqui elemento na posição 0, né? Ok? Aí ele vai dar um text muted, né? Então, vai ter várias informações aqui dentro, né? Por isso, essa é a diferença do Carry Selector All para o Carry Selector. O Carry Selector vai pegar só a primeira ocorrência desse elemento, né? Então, nós vamos então utilizar desse jeito. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Olha, eu estou pegando todo o elemento, né? Todo o código HTML, estou pegando P, estou pegando class. Eu quero pegar esses dados separadamente, né? Como que eu vou pegar esses dados separadamente? Tem forma de fazer isso? Tem. Nós vamos utilizar algumas propriedades específicas desse objeto, né? Quais são essas propriedades? Então, por exemplo, se eu quero pegar só o texto que está lá dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console.log e aí eu vou colocar elemento.textContent. Ou seja, eu estou imprimindo apenas o conteúdo desse elemento, né? Olha só, ele pegou, feito por Diego, ok? Tá, beleza, já sabemos como pegar esse valor, mas como que nós podemos alterá-lo? Muito simples, ó. Para alterar esse elemento, eu simplesmente vou copiar isso daqui, vou aplicar aqui um novo valor, né? Igual, e vou aplicar o novo valor que eu quero aplicar. Por exemplo, não feito por Diego. Ok? Então, a gente fez essa modificação, vamos atualizar aqui. O problema é que a gente não vai achar ele, né? Então, a gente tem que achar ele manualmente. Ele está dentro de um modal, ok? Saiba mais. Então vamos clicar aqui, ó, tá vendo? Ele já alterou. Se eu tirar isso daqui, vamos comentar essa linha para vocês verem que... Vamos comentar a linha, vocês vão ver que vai estar certo, né? Feito por Diego. Aí se eu descomentar a linha, vou botar um texto mais exagerado aqui, né? Aqui vamos salvar, e aí o que acontece, ó? Ele já consegue alterar esse elemento. Ok, então a gente já consegue ler o conteúdo de um elemento específico e já conseguimos alterá-lo. Seria possível, por exemplo, alterar o estilo? Como assim? Alterar o CSS dele. Tem como, usando o JavaScript, né? Então, eu vou pegar o elemento, né, que eu já tenho ele selecionado, e vou utilizar a propriedade style, ok? Usando a propriedade style, eu vou botar um ponto aqui e vou colocar qual que é a propriedade que eu quero mudar. Vamos mudar, por exemplo, a background color, por exemplo. Então, vamos colocar aqui background, recebe, vamos colocar uma cor bem exagerada, vermelho, ok? Vamos atualizar aqui, ó. E olha o que aconteceu. Ele já alterou a cor de fundo, né? Aqui tá um pouco difícil de ver, mas vamos tentar modificar outra coisa. Vamos modificar esse logo aqui, né? Que fica mais visualmente fácil da gente encontrar. Então, o logo, ele tá dentro de uma tag H2. Então, vamos colocar aqui. Eu quero selecionar uma tag H2. Pronto. Olha só como é que é instantâneo, ó. Eu já alterei, ele já vai mudando. Vou mudar aqui para green. Pronto, já mudou também. Blue. Mudou também. Eu posso também passar um código aqui, RGB, né? Por exemplo, FF0. FF00FF. Deixa eu ver, FF00. Amarelo. Então, 00FFFF. Ok? Dá um cian. É cian? Eu acho que é cian essa cor. Então é isso, eu já consigo alterar todas as cores de background, posso alterar, por exemplo, outras propriedades, né? Posso alterar, por exemplo, o preenchimento dele, né? Style.padding, que aí vai alterar o preenchimento, vou colocar para 20 pixels. Olha só como é que ele aumenta. Vou aumentar o border radius, como é que eu faço isso? Style, eu quero uma borda redonda, então border radius. E aqui tem uma pequena modificação, né? Que como no JavaScript eu não posso ter traço, então eu simplesmente removo o traço e coloco a letra em maiúsculo, né? Então vou colocar aqui um border radius de 10 pixels. Ok? Podemos aumentar também 20 pixels para ficar mais arredondado, né? Então tem várias propriedades que eu posso colocar aqui. Elemento.style.textAlign, né? Vamos colocar aqui center para centralizar. Ok? Então, tudo isso eu consigo fazer e modificar utilizando o elemento. Tá, mas como que eu pego pelo ID, né? Vamos ver se eu acho aqui um ID pronto para a gente usar como exemplo. Vamos aplicar aqui dentro do container. Vamos criar um ID aqui, ó. ID, vou chamar de conteúdo, ok? Então, para a gente pegar esse conteúdo,
eu vou alterar a cor de fundo do conteúdo. Então vamos primeiro coletar esse elemento, né? Então const elemento 2, né? Eu vou chamar de document.carry carry selector, né? E aí, para eu pegar pelo ID, eu coloco o hashtag e aí conteúdo, que é o nome do ID que eu havia dado para ele. E aí, agora eu já tenho esse elemento, né? Posso até imprimir ele no console, né? console.log elemento 2. E aí, ó, ele vai imprimir todo o conteúdo, né? .text content, né? Para imprimir todo o conteúdo. E se a gente quer modificá-lo, como é que a gente faz? A gente simplesmente usa a mesma estratégia que usamos anteriormente, né? Então, style, por exemplo, style.color, vou colocar aqui uma cor de azul para ficar bem exagerado. Aí você já vê que imediatamente, no momento que eu salvo, ele já altera a cor de fundo. Bom, pessoal, então esse aqui foi um exemplo de uso do DOM para que a gente possa manipular a estrutura do site usando CSS, usando HTML e usando JavaScript, né? Posso alterar a estrutura, o HTML, o CSS, tudo isso por meio da linguagem JavaScript, né? Que vai permitir que eu construa páginas mais interativas, né? Bom, esse foi o nosso exemplo, a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!